Um, dois, três. Povo do Etipe, bom dia pessoal, bom dia, tamo de volta. Agora com um novo canal especificamente para os alunos do Etipe, tá? Professor Hélio Augusto, Etipe Santo André, tá? E nesse canal eu vou estar colocando os vídeos aí das explicações enquanto durar esse período aí de aulas online, ok? Para que vocês tenham aí um contato um pouco melhor, não apenas lendo os textos, mas assistindo aí alguma explicação. Lembrando que vocês podem fazer comentários, fazendo perguntas, eu vou estar online constantemente e vou estar respondendo para vocês, beleza? Então vamos lá. Para o povo do primeiro ano do médio, do ETIP, tanto primeiro A quanto primeiro B, tá? O que eu vou focar aqui é a última aula postada que está no resumo, tá? De filosofia. Então, assim, lembrando que da apostila do Pitágoras, ok? De filosofia, o que cai capítulos 1, 2 e 3. E hoje, nessa aula, eu vou estar falando do capítulo 3, o teatro e a filosofia, ok? Beleza? Então vamos acompanhar, é um vídeo curto de 15 minutos, vamos resolver rápido essa pegada aqui. Então vamos lá. Depois da gente ver o que é filosofia, para que serve, os mitos, né? A filosofia surgiu dos mitos, surgiu como uma cosmogonia. O papel do teatro foi fundamental para isso. Por quê? Então é o seguinte, lembrando as origens do teatro, o teatro grego surgiu das festas ao deus Dionísio, o deus do vinho, da alegria, da música. Então nessas festas eles faziam alguns rituais, lembrando que tinha um caráter sagrado, era para o deus Dionísio, tá? Então como ele é o deus da alegria, das festas, do vinho, é dança, canto, pantomimas, né? Representações de mímicas, tá? Embalados pela música e vinho. E no decorrer aí do tempo, essas festas começaram a ter representações teatrais de cenas, inicialmente, da vida de Dionísio, tá? Dos feitos do Dionísio. Depois dele, começou a se expandir para outros deuses e toda a mitologia passou a ser representada pelo teatro. Tá? Esses rituais inicialmente religiosos, eles deram origem aos dois grandes gêneros do teatro grego, que é as tragédias e as comédias. Tá? Eram musicais inicialmente religiosos, tá? E quem escrevia o texto dessas tragédias e comédias eram os poetas. E aí a gente começa a perceber a conexão com a filosofia, tá? Lembra dos poetas? Homero, né? Entre eles, Hesíodo, tal. Então, assim, Sófocles, esses poetas, eles escreviam os textos buscando representar, né, a visão deles de mundo, independente aí da mitologia ou não, tá? Lembrando que o teatro para eles não era apenas um lazer, tá? Ele tinha uma função, era muito mais séria, uma função estética e pedagógica, tá? Era uma forma de conhecimento. E conhecimento é o chamado, olha aí o conceito que está no resumo, ócio criativo. Ócio é aquela ideia de você ter o tempo livre, fazer o que você quiser. Só que muitas vezes o ócio você fica parado, descansando. Para eles não, eles aproveitavam o ócio para criar algo. Então o teatro, ele tinha uma função estética e pedagógica, ou seja, fazia parte da formação das pessoas. Era usada como forma educacional, tá? Os participantes, o público, ele procurava, tinha que entender a peça, tinha que entender o mecanismo que estava rolando ali, tá? Além do que essas tragédias e as comédias, elas buscavam exemplificar cenas do cotidiano com aspectos morais, políticos, econômicos, religiosos. Então exigia, tá, um esforço de interpretação do público. Por isso era também educativo, tá? Unia poesia, música, dança e as tragédias em especial, ela tinha um foco muito mais forte que ela buscava assim, tinha como pano de fundo o ser humano dividido entre ele mesmo e um destino terrível que se abate. Por isso uma tragédia. Lembra da história do Édipo Rei que a gente conversou nas aulas anteriores? Então, aquilo é uma tragédia grega, um destino. Era o destino do Édipo matar o pai e se casar com a mãe. Tá? E quais as principais características da tragédia? Então, primeiro,
sempre tinha, né, quase sempre, raras vezes, não tinha, a relação entre os seres humanos e os deuses, as tradições míticas. Lembrando que a mitologia para eles era uma coisa muito séria, não era apenas um lazer. A mitologia, ela fazia parte, era como se fosse a religião deles, ok? Aí tem o choque entre o caráter e o destino. Você quer fazer alguma coisa, mas o seu destino não permite. Acontecimentos aterrorizantes, por isso tragédia, um clima trágico, uma situação limite. Lembra do Édipo de novo, tá? E oposições temáticas entre o poder, o saber, o querer. Então existia uma tensão trágica. E isso acabava mantendo a atenção e a tensão do público. Tá? A reflexão do público estava em volta do trágico destino do herói. Tá? O sofrimento do herói leva o espectador a refletir sobre a vida, as limitações, as fraquezas. E aí vem a grande função da tragédia. A função da tragédia era produzir uma catarse. Catarse é uma purificação dos sentimentos de terror e compaixão, das emoções do público diante das paixões humanas. Então, olha só, as peças de teatro, elas representavam paixões humanas, né? O medo, a esperança, a agonia, a alegria, sabe? O ódio. Então ele expressava de forma muito tensa, em situações limite. Isso acabava fazendo o público se identificar com personagens e cenas. As pessoas se projetavam, experimentando emoções que, segundo os gregos, levava a gente à libertação dos seus próprios problemas, sentimentos e tristezas. Por isso a catarse. Catarse, mais ao pé da letra, quer dizer purificação. Tá? Ou seja, você purificava a sua alma, você libertava a sua alma de um sentimento negativo. Por isso a catarse. Você quer ver? Algum de vocês já chorou vendo algum filme? Se emocionou, pelo menos? Né? Marley e eu, Sempre a Seu Lado, A Culpa é das Estrelas, um monte de filmes aí que nos tocam aí, os sentimentos. Então, quando você se identificou com o filme e chorou, sabe, ficou emocionado, tá? Muitas vezes algumas pessoas até passaram por uma situação parecida com a do filme. Isso para os gregos era uma catarse. Você teve basicamente uma catarse. Você libertou aquilo de dentro de você, aquele sentimento ruim, negativo, ok? Então a catarse era levada tão a sério que o Aristóteles, o filósofo grego, a gente vai ver em seguida, chamava a tragédia de o remédio da alma. Olha que da hora, o remédio da alma. Você ia assistir uma peça de teatro e, sabe, saía de lá mais leve, mais puro, tá? Porque você jogou para fora todos os bichos, todas as tranqueiras que você tem. Hoje, né, não tem tanto esse caráter, mas ainda, né? É mais ou menos que nem se eu fosse num psicólogo, numa psicóloga. Você vai, desembucha lá, solta tudo que você tem e você sai aliviado de lá porque você conversou com alguém, você expressou, você soltou as suas emoções, né? Além do, como se diz, além do teatro ter o âmbito da tragédia, tá? Também tinha a comédia, tá? Eram os dois grandes gêneros, tá? A comédia com suas críticas e seu deboche dos valores sociais. Então era o contrário, ela oferecia gargalhadas para amenizar a insegurança e os temores do povo. Então, enquanto a tragédia você dava o choque, dava a paulada para a pessoa acordar, né? A comédia não, era para descontrair, para você rir, né? Oferecendo também o caráter contrário, ok? Tem uma peça, né? Sim, caramba, uma peça, uma comédia que ridiculariza Sócrates, ok? Dizendo que os filósofos só ficam, né, viajando, brisando, sem nenhuma referência à vida material, né? Então, só para ter uma ideia do gênero aí, né? Lembrando que o teatro e a poesia, os textos das peças eram praticamente todos em formato de poesia, mostrava à sociedade grega os valores essenciais, tá? da vida humana. Os jovens eram educados dentro desses padrões. Então, a educação grega se dava através da arte, da poesia, do teatro, ok?
e a filosofia surgiu de dentro disso. Lembra que a gente comentou que a filosofia surgiu de dentro dos mitos? Como eram representados esses mitos? Através das peças de teatro. Logo, a filosofia, né, os textos passaram a ser mais fortes, mais reflexivos, induzindo a reflexão. Os autores buscavam a tocar o sentimento do público e fazê-los refletir. Ao fazê-los refletir, os textos questionavam, né, problemas sociais da época. Tá? Lembrando que a filosofia surgiu por volta do século VI a.C., né? O teatro já existe desde o século IX e X, né? Corinto, Tebas, né? Várias cidades, além de Atenas, né? Todas as cidades gregas tinham seu teatro. Lembrando que o Alexandre o Grande, quando, né, conquistou seu império, ele criou 16 Alexandrias, né? Virou aula de história agora. E cada cidade ele construía um teatro, tá? Entre outras coisas, ele fazia questão de ter um teatro em cada uma, porque ele achava que o teatro era fundamental para expandir a cultura grega, os valores gregos. Tá? Na nossa apostila, na página 42, tem uma imagem, vê se dá para dar uma olhada aí, tá? Ok? Tem uma imagem do teatro grego, na página 42, ok? Vocês dão uma olhada aí também na internet e tal, tem várias imagens do teatro grego, ok? Então, assim, esse conteúdo dessa aula tem a ver com as páginas 41 a 48 da apostila, ok? Então, dá uma olhada com calma, se ficar alguma dúvida, faz algum comentário aqui no vídeo mesmo, ou em outro canal, pelo e-mail, laugusto@msn, ou pelo próprio sistema aí, tá? Procura no Facebook também, me manda mensagem, inbox, que a gente tá online e responde a todos. Tudo bem, meu povo? Então é isso. Da minha parte é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Tô com saudade de todos vocês. Se cuidem, tá? Não saiam de casa, exceto numa emergência, ok? Se sair, põe a máscara. Chegando em casa, se lava direitinho as mãos, o rosto, se cuida. Eu quero todo mundo bem na volta, hein? Tô com saudade de vocês. Quero ver esse povo todo bacana aí logo logo, tá bom? Um beijo, obrigado e até a próxima, pessoal.